Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva. Hoje é dia 27 de junho de 2023. Esse é mais um Morning Call direto ao ponto, que traz aqui as informações que vão impactar o seu dia de Day Trade para que você termine com lucro no final do dia. Sem mais delongas, vamos para as notícias que vão impactar o dia de hoje, tá? Primeiro, a gente está na expectativa da ata do Copom, que vai falar sobre a queda da inflação. A expectativa é que a inflação se mantenha em 4,9% ou caia. Isso faz com que a gente tenha uma previsibilidade de queda da taxa de juros na reunião de agosto, que é a expectativa de todo mundo. Muito embora a Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, tenha soltado a informação na sua reunião um pouco mais dura com relação à queda da taxa de juros já na próxima reunião de agosto, o que todo o mercado ficou um pouco chateado e realmente fez com que os mercados caíssem um pouco com relação a essa notícia. Com uma inflação menor, faz com que a gente tenha uma expectativa que realmente comece o ciclo de corte de taxa de juros que está alta, tá? Porém, é importante frisar que o Jerome Powell, presidente do Banco Central do Federal Reserve, informou na reunião da semana passada que ele teve que a expectativa é que eles tenham mais dois aumentos de 0,25 pips nos juros deles. Aumentando os juros deles, a gente pode ir a reboque, vamos ficar atento, apesar de a gente estar já com a taxa de juros em 13,75% já há algum tempo, tá fazendo com que a gente se mantenha um processo de arrefecimento da inflação um pouco mais acelerado do que o mercado americano, mas vamos ficar atento a essa informação. Também teve a informação do primeiro-ministro chinês com um crescimento do mercado chinês do PIB chinês de 0,5%, tá? Esse ano. Isso fez com que o mercado asiático ficasse um pouco mais tenso e também chateado com relação a essa notícia, porque sempre se espera da China um crescimento de 8%, de 10% do seu PIB. Com um PIB de 5% faz com que a economia global não se acelere tanto quanto estava esperando, tá? Isso também influencia na taxa de juros. Eu também deixei aqui destacado recessão global. Quer dizer que a gente vai ter recessão global, que tem previsão de recessão global? Não, mas a gente tem uma situação muito complexa acontecendo pelo mundo, tá? Com as taxas de juros elevadas, faz com que as empresas que tenham que alavancar o seu negócio, ou seja, tomar empréstimo para que elas invistam no seu negócio ou para que elas, invistam em produtos, serviços novos, façam que elas fiquem paradas, não tendo crescimento. Uma empresa não tendo crescimento, a gente não tem impacto no PIB, não tendo impacto no PIB, a gente tem um cenário de recessão. Esse cenário posto, vamos ficar atentos, já estou falando disso no segundo Morning Call seguido, tá? Para que a gente fique ligado nisso. Mas sem mais delongas, vamos agora para o calendário econômico. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo hoje no mundo. Lembrando, às 8 horas tem a ata do Copom, tá? Esse Morning Call está sendo gravado antes, vai sair agora às 8h30, mas às 8 horas tem a ata do Copom. Às 9 horas tem licença de crédito no mercado americano, que também é uma notícia que impacta, porém o nosso mercado aqui não vai estar abrindo o mercado futuro aqui no Brasil. Lembrando que a gente só opera depois das 10, pelo menos eu indico você só operar depois das 10 no mercado futuro, depois que abre o mercado à vista aqui no Brasil. E às 9h30 tem o núcleo de pedido de bens e direitos no mercado americano. Perfeito? Depois daí não vai ter muita coisa impactante. Tem ali no Canadá o IPCA deles, tá? Mas não vai bater muito no nosso mercado aqui. Às 11 horas tem a confiança do consumidor e também venda de casas novas no mercado americano. Isso também pode impactar na nossa bolsa aqui, então às 11 horas é uma notícia que realmente pode trazer liquidez para o nosso mercado. Vamos ter atenção na hora do nosso day trade para a gente se posicionar no melhor momento ou esperar que passe essa notícia para fazer uma tomada de mercado, tá? Lembrando, sempre, tá? Às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 abre a vista, às 10h30 abre a análise. Então, das 10, 10h30 e 11 horas a gente vai ter liquidez injetada no mercado. Atenção nesse momento. Pode dar oportunidade de você ter ganho, de você bater o resultado do dia? Sim, mas também se você estiver mal posicionado pode te tirar dinheiro, então fiquem atentos, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas pelo mundo afora. A gente tem aqui o EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, uma queda de 0,18%, o barril Brent de petróleo cotado a $73, numa queda de 1%, lembrando que semana passada a gente estava falando do barril Brent a $78, agora já está a 73 no dia de hoje, terça-feira, dia 27. O DXY em queda em 102,616 mil pontos, o VIX, que é o índice do medo, o índice da volatilidade do SP500 se mantém controlado, tá? Não tem nada que nos alerte muito. As bitcoins cotadas em $30.620, as bitcoins realmente a gente está no cenário para ficar atento a elas, pode ser uma boa oportunidade de investimento, lembrando que em breve tem halving, e normalmente durante ou pós o halving das bitcoins, das criptomoedas, a gente tem um movimento muito forte de alta, tá? Eu falei de compra em bitcoins em $19 mil, agora a gente já está em $30 mil, e eu acredito que possa bater $64 mil, que foi o último pico que teve da grande alta das criptomoedas no último halving, que teve há 4 anos atrás, e até acredito que possa passar desse alvo, tá? Então vamos ficar atento a esse movimento de bitcoin, tá dando oportunidade agora.
O mercado americano está em queda, o mercado europeu está no 0 a 0 praticamente, algumas bolsas estão ali em 0,17%, 0,5% acima, outras estão no 0 a 0, outras estão um pouco abaixo em 0,5%. E o mercado asiático ontem foi dormir com uma leve alta, dada essa informação do mercado chinês. Então sempre é bom ficar atento a essa informação, tá? Vamos dar uma olhada agora nas nossas bolsas, tá? Vamos começar aqui com o índice futuro, que eu sempre comento para vocês aqui, que a gente estava aqui, tá desenhado, tá com desenho gráfico, com estudo feito, a gente estava nesse movimento aqui de deriva que eu comentei para vocês, eu vou evidenciar aqui, tá? Eu vou tirar esse FIBO que eu tracei para vocês aqui, depois a gente retraça esse FIBO para não ficar muitas linhas atrapalhando a nossa visão gráfica aqui. Vou aproximar aqui o gráfico e olha só, a gente estava nesse movimento de deriva aqui, tá? Que eu vim informando para vocês há algum tempo. Eu acredito que a bolsa nesse momento está em distribuição, está realizando o lucro do último grande movimento que teve. Lembrando que a gente dá o último pico de baixa até agora, a gente subiu 20%, colocando o mercado em bull market, mercado de alta, tá? Mercado de compra. Então em algum momento eles têm que começar a realizar, a trazer o lucro para o bolso. Rompeu essa deriva no dia 22, que eu anunciei para vocês, depois fez esse pullback, deixou um pouco mais confuso aqui na região ali no dia 23, nessa região que eu estou evidenciando para vocês. E ontem a gente fez esse movimento de baixa, rompendo esta mínima aqui, tá? Eu vou deixar aqui bem claro para vocês, ontem no Morning Call de manhã, eu falei para vocês, olha, tem uma possível expectativa de queda na nossa bolsa, com essa possível expectativa de queda na nossa bolsa, a gente tá rompendo a deriva, vai ter correção, inclusive tracei um alvo de FIBO de retração, tá? E olha que eu vou evidenciar para vocês aqui, ó, esse foi o movimento que eu falei, essa foi a zona que eu falei que seria o rompimento e o pullback. Ele fez o rompimento, fez o pullback, fechou abaixo dessa região aqui que eu evidenciei para vocês nesse caixote, ó. Lembra que eu falei para vocês dessa região aqui que eu evidenciei nesse caixote? Vamos agora para aquele FIBO que eu tracei para vocês da pernada. Para isso eu vou subir para o tempo gráfico diário somente para relembrar o FIBO. Lembrando que para day trade eu sempre falo, olha o tempo gráfico olha o tempo gráfico de 60 minutos. Não adianta ficar olhando tempos gráficos maiores, tá? Vamos dar uma olhada aqui, agora vamos voltar para os 60 minutos e se aproximar a visão gráfica para ver aonde era o alvo que eu citei para vocês aqui. A gente tem um alvo na região de 117 mil pontos, deixa eu só pegar aqui direitinho para vocês para não falar besteira, 118 mil pontos, 118, 198 mil pontos, tá? A gente tem uma linha de tendência, a gente tem a média móvel branca aritmética de 200 períodos, que é uma média móvel impactante. Normalmente quando o preço se afasta dela, isso faz com que o preço retorne a ela como se fosse um imã bem próximo desse primeiro alvo de FIBO da retração da pernada que eu desenhei para vocês. Nesse momento ela está em 117.751 mil pontos, mas lembrando, a média é móvel, ela vai se mover. Eu acredito que ela vem vindo de encontro com essa região aqui de retração de FIBO e que o preço também. A minha expectativa no curto prazo curto prazo eu digo nos próximos dias ou até o final dessa semana, é que realmente a bolsa chegue nesse alvo de retração de FIBO dessa pernada de alta, tá? E aí, uma vez que chegou nesse alvo, a gente começa aí a entender se a gente vai traçar um FIBO do movimento total, se a gente vai ver o primeiro pivô para traçar um FIBO de projeção do pivô, ou se o mercado vai quebrar esse movimento de queda, tá? E vai começar a fazer um movimento de alta, de repente, com essas informações da ata do Copom e da taxa de juros, a gente tem aí o mercado entrando novamente em movimento de alta, tá? Mas, de novo, essa não é um call de compra nem de venda de bolsa. Aqui a gente está fazendo análise e estudo para que você se prepare para o seu day trade durante o dia, tá? Sem mais delongas, vamos dar um pulo agora no dólar, tá, gente? Para ver se tem alguma coisa encaixada no dólar para a gente ver um movimento um pouco mais interessante. O dólar, ontem a gente fez o mesmo movimento de retração, tá aqui o FIBO, a gente vai tirar ele aqui. A minha expectativa é que o dólar fizesse um movimento de alta, inclusive ontem, no Arriscando a Própria Pele, que eu solto às 8 horas da noite todo dia, eu falei para vocês que eu estava com uma esperança que o mercado subisse, na expectativa que o dólar subisse, mas o dólar se manteve lateral, me fazendo fazer duas operações um pouco mais tensas no dólar, e na terceira operação que eu fiz no índice, eu literalmente saí da operação no 0 a 0, foi um dia de 0 a 0 ontem, poderia ter batido a meta sim, poderia ter batido o resultado, mas já estava cansado depois de duas pressões tomadas em duas posições que eu fiz no dólar na queda, e o dólar voltou. E olha como o dólar está encaixotado aqui, como eu falei para vocês, ó. Ele fez esse movimento lateral que eu tinha desenhado para vocês no primeiro Morning Call que eu fiz a semana passada, na segunda-feira, e se manteve nele, tá? Então quem acompanha o Morning Call é muito importante, tem estudos que fazem com que você tenha um day trade de melhor qualidade, tá aqui comprovado. Ele rompeu esse caixote nesse candle aqui, e eu sempre falo, tá? Eu vou evidenciar esse candle aqui para vocês. Eu sempre falo, gente, de olho no candle, leitura de candle é importante. E olha como aqui formou uma estrela cadente, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que eu identifico uma estrela cadente, coisa rápida, tá? Aulinha rápida de day trade com análise de gráfico aqui para você entender, ó. Eu tenho aqui um movimento de resistência, embora leve, é um movimento de resistência. O preço vem,
porém bateu, resistiu e moveu e formou essa estrela cadente, fazendo com que eu pudesse ter uma possível queda no gráfico, e teve, tá? Ele caiu, depois fez esse candle aqui, isso mostra uma zona bem confusa, uma região bem de briga aqui, ó. Eu vou desenhar esse candle aqui para vocês, ó, e vou tirar essa maioria desses estudos aqui e vou aproximar bem. Fez esse candle aqui que seria uma iguana, tá? Uma iguana é quando a gente não tá embaixo e tá fazendo um candle que parece um martelo de alta, mas olha só qual é o tamanho dos pavis. Ele lembra muito mais um long leg doji, tá? Do que uma iguana, mas sim é uma pequena iguana. Fez essa pequena iguana, jogou o preço para cima no decorrer do dia, tá? Do dia 23 da sexta-feira, e ontem abriu com esta pancada de baixa aqui. Olha só esse candle, esse aqui é o primeiro candle da primeira hora de ontem, e o mercado ficou lateral depois, voltando para aquela zona daquele caixote que eu tinha desenhado no dia 21, no Morning Call do dia 21 para vocês, tá? Então quem acompanhou o Morning Call estava ciente do que estava acontecendo e sabia que a gente estava nessa região de zona. Mas só que teve uma coisa interessante, a gente rompeu essa linha de tendência de baixa aqui, ó, que estava mostrando uma queda no dólar. Uma vez rompida essa linha de tendência de baixa e o mercado do dólar entrando em lateralidade, ou seja, em consolidação, a gente também pode entender que a gente pode estar no momento de distribuição, não de acumulação para maior queda, pode ser uma distribuição para o mercado voltar a subir, tá? Então aqui é um momento de atenção, tá, com relação ao dólar. O pessoal pode estar realizando também o lucro de todo esse período vendido aqui do dólar, e o dólar pode começar a fazer um movimento de alta, tá? Lembrando que no diário a gente também tinha uma retração de FIBO da pernada, tá? Não vou relembrar todos esses estudos feitos no diário, mas a gente tinha aqui essa retração de FIBO, tá? Deixa eu ajustar aqui o FIBO para não ficar errado. E dentro dessa retração de FIBO, ó, a expectativa era que o preço viesse nesse ponto aqui, ó. Esse aqui a gente está falando de 4 dólares e 90 centavos, era a expectativa do dólar futuro, tá? Uma vez que ele está lateral, vamos ver se ele vai realmente romper essa linha de tendência. Primeiro movimento que ele faça para a gente confirmar se ele vai lá nos 4 dólares e 90 centavos é romper essa linha de tendência, não, perdão. Essa média móvel exponencial de 9 períodos roxa aqui que vocês estão vendo no gráfico que eu estou evidenciando aqui, ela está brilhando um pouco mais na tela. Então, uma vez que rompeu essa média móvel aritmética de 9 períodos exponencial, aí sim eu vou acreditar que ele possa vir buscar aqui essa retração de FIBO que eu desenhei para vocês. Até lá, realmente, o mercado está lateral dentro daquele caixote nos 60 minutos. É momento de atenção e ver que o movimento do dólar está mais curto, tá? Isso é ruim, porque no momento que ele tomar uma direção, ele vai dar um movimento mais largo, podendo, se você estiver posicionado no ponto contrário, tomar um loss grande se fizer a técnica do preço médio. Não fazendo a técnica do preço médio faz com que você tenha loss no dia, tá? Então, aqui é momento de atenção e cuidado para quem usa a técnica do preço médio no dólar, dado essa situação do dólar, tá? O índice está um pouco mais confortável, o dólar não, para usar essa técnica, é sempre bom alertar. Pessoal, lembrando que hoje às 8 horas da noite a gente vai ter o Arriscando a Própria Pele, que é o compacto do meu dia de day trade operando na conta real com o dinheiro de verdade. Espero vocês lá para que vocês acompanhem. Do mais, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui para saber se tem alguma coisa a melhorar, alguma coisa a fazer. Que vocês tenham um bom dia e bons gains a todos.